Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. É um estudo importante que a gente faz sobre o Evangelho à luz da explicação de Emmanuel pelas abençoadas mãos de Chico Xavier. Sempre que nós estamos estudando o Evangelho, nós temos algumas dúvidas. E muitas das vezes a gente vai observar que de uma simples frase Emmanuel traz um conjunto de informações que a gente talvez jamais pensaria. E com isso, todas as vezes que nós vamos estudar Emmanuel, que a gente vai fazer essa reflexão sobre um livro do Emmanuel, nós temos a oportunidade, então, de construirmos a paz, construirmos a harmonia em nossa mente, em nossa alma, mesmo que inicialmente a gente não perceba tão grandes mudanças, mas elas estão ocorrendo. Por isso, nós fazemos essa reflexão, deixamos aí, é importante para o início e final do culto do Evangelho, que você faça essa reflexão. E nós podemos, então, estar aí fazendo com você esse culto, quando, muitas das vezes, a pessoa vai fazer o culto do Evangelho sozinho, tem a playlist lá, Gelson, tracinho, CVV, tracinho, Caminho, Verdade e Vida, tracinho, PL, ou Gelson, tracinho, Caminho, Verdade e Vida, PL. Então vai vir todas as listas do vídeo e você vai usando uma a duas por culto. Ideal, fazendo uma no finalzinho, já está ótimo. Então, muita paz, muita luz e bênçãos, para que a misericórdia divina esteja sempre envolvendo nossos corações, nos iluminando para essa grande jornada rumo ao Pai. Prática do bem. Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. 1ª Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Nós temos hoje, no mundo, um grande paradoxo. Por um lado, um grupo de pessoas que admiram quem faz o bem, vangloriam, ajudam, procuram fazer o máximo possível por quem faz o bem. Por outro lado, nós temos aqueles que não gostam de quem faz o bem. Só resta-nos a dizer, para aqueles que não gostam de fazer o bem e que não gostam que os outros façam o bem, que despertem para Deus. E assim, ao despertar para Deus, possa desabrochar em suas almas as luzes do entendimento superior para compreenderem e entenderem a importância de se fazer o bem. À medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. Todos nós estamos aqui envolvidos na nossa responsabilidade de procurar fazer sempre o bem, de procurarmos fazer sempre o melhor, de procurarmos estar em condições de trabalharmos intimamente para que o bem possa acontecer e estar sempre presente em nossas almas. É da nossa necessidade evolutiva empreendermos todo o bem possível, procurarmos fazer o melhor possível para melhorar o nosso coração, o nosso sentimento e estarmos, então, em condições de melhor servirmos a causa do Pai. À medida que nós estamos aqui na Terra, temos que estar atentos. O que nós estamos fazendo do tempo precioso que a justiça divina colocou à minha mão, do tempo precioso que a misericórdia e do amor divinos trouxeram para mim. E Jesus, como grande artífice de nossas almas, sempre estará nos impulsionando e nos dando a condição de procurarmos fazer aquilo que realmente é bom, útil e agradável para nosso espírito. O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo o silêncio, a ignorância e a loucura dos homens. Faça o bem, mas não discuta. E também, muitas das vezes, façamos o nosso bem em silêncio, no nosso cantinho, cultivando os nossos melhores sentimentos, fazendo o possível para estarmos bem e em paz conosco mesmo. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça um dia. É importante, meus irmãos, sabermos renunciar a tudo aquilo que é negativo, a tudo aquilo que é nocivo para nossas vidas. É importante procurarmos saber cativar todas as forças do bem e embutirmos-nos dessas forças sagradas para nos impulsionarmos para restabelecer a paz conosco mesmo. Muitas das vezes, quando estudamos na doutrina espírita a questão da obsessão, nos sentimos obsediados, forçados, atacados, atingidos por espíritos das mais variados tipos. Mas
Alerta-nos, Emmanuel, que uma simples expressão de renúncia de um lado, naquele mesmo dia, pode acabar com um grande litígio, com um grande transtorno de disputas sem pé e sem cabeça. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzem caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Estamos hoje vivenciando as nossas oportunidades de agirmos, as nossas oportunidades de construirmos, a nossa oportunidade de fazermos o melhor possível por nós mesmos, pelos nossos semelhantes, porque nos tem dado várias oportunidades de trabalharmos o bem. Então, aprendamos a refletir para que não venhamos disputar nada, apenas procuremos levar esclarecimento e energia da caridade por onde passarmos, que é o único caminho que nos dá a bússola de um ensino superior que nos conduz ao Pai. Trabalhemos, pois, intimamente para nos fortalecer, para nos aprimorar, para que os nossos amanhãs sejam de paz, de luz e com a verdadeira fraternidade que deve existir em nossos corações. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e conveniente? Vale a pena? Compensa? Vamos refletir se vale a pena ficarmos discutindo, gastando nossas energias em discussões, muitas das vezes estéreis, muitas das vezes que não nos levam a nada. Trabalhemos, pois, intimamente para nos fortalecermos, para procurarmos engrandecer nossos sentimentos, aprimorarmos-nos para um amanhã de luz e de fraternidade. Saibamos, pois, meus irmãos, vivenciar toda a paz e todo o bem possível em nossas almas. O bem mais humilde é semente sagrada. E às vezes, a gente está fazendo aquela coisa mais simples, mais banal, mas aquela dali que vai fazer a grande diferença. E nesse bem mais humilde, ou mais simples, ou de menor expressão, tem duas historinhas que eu já contei aqui algumas vezes em estudos anteriores, quem me acompanha já deve ter ouvido. Uma delas, um senhor estava vendendo algumas coisas no sinal, e eu entreguei para ele uma bala e uma mensagem. Ele olhou para aquela mensagem, botou no bolso e falou, mais tarde eu vou ler. Segundo, passado alguns dias, eu paro lá no sinal e aquele senhor estava lá. Eu entrego de novo uma bala, uma mensagem. Ele falou assim, eu estava te esperando. Eu tinha que te agradecer. Eu ia fazer uma grande besteira, mas eu lembrei que eu tinha um pensamento do Chico Xavier na gaveta que você tinha me dado. Então eu fui lá, peguei minha gaveta, li aquele pensamento do Chico Xavier, a expressão dele, e aí eu não fiz. Isso não tem preço. Uma balinha, 10, 20 centavos. Uma mensagem, talvez 1 centavo. Mas fez uma diferença muito grande para aquela pessoa. E eu compartilho isso aqui com vocês para vocês verem, porque na maioria das vezes a gente não precisa fazer uma grande obra para fazer o bem e desviar aquela pessoa de cometer alguma coisa muito errada. E mesmo que mais à frente ele venha a perder o equilíbrio, espero e rogo a Deus que não perca, a gente vai ver que ele já recebeu uma semente do bem. E a outra, a gente estava passando em frente à rodoviária de Belo Horizonte, no ônibus que a gente estava vindo do serviço, e um senhor com a sacola de verduras, de legumes, né, arrebentou e começou a rolar batatas e laranja pela rua. A maioria das pessoas ficaram rindo. Eu abri minha bolsa, tinha algumas sacolas de plástico ali dentro, eu abri, peguei, esteguei lá de fora da janela e pedi uma senhora para entregá-lo. A senhora ficou me olhando com um olhar enigmático. Como quem disse, você está achando que eu vou fazer isso? Aí veio outra pessoa, pegou a sacola, entregou para ele, e ele olhou para mim com um olhar inesquecível. Aquele olhar de gratidão, aquele olhar de serenidade, aquele olhar de, poxa, alguém fez alguma coisa por mim. Graças a Deus. Ele foi lá, terminou de juntar as coisas dele naquelas 2 sacolas, e ali já quebrava o galho para ele conseguir chegar em casa ou ter uma outra sacola maior em algum lugar. Mas ali já dava o primeiro socorro que ele estava precisando. Então, e no início, quando alguns jovens que estavam no ônibus queriam fazer uma algazarra, aquelas coisas de jovens, que tinham muitos jovens no ônibus, e foi um silêncio total. E aí, no dia seguinte, um outro colega falou assim, os meninos disseram que é muito sem graça viajar com você. Você tira, no momento que eles estavam querendo curtir com a cara do cara, você deu um banho de água fria neles, que eles ficaram até sem graça de estar zombando do cara. Falei, não dei um banho de água fria. Eu fiz a minha parte.
E um dia eles vão entender que é importante que eles façam também a parte deles. Então, tudo na nossa vida, nós temos que fazer bem a nossa parte. Nós temos que fazer bem aquilo que a justiça divina nos deixa para fazermos, aquilo que a misericórdia divina nos deu como oportunidade de fazermos. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Convocado a condenar uma senhora que disseram ter sido pega em adultério, ele simplesmente se pôs a escrever na areia as falhas de muitos que ali estavam. Provavelmente. E ali, ele não foi condescendente com as faltas que a mulher cometeu, mas sim mostrou para ela os riscos que ela estava correndo e que, dali para frente, ela tomar uma atitude saudável, pautada nos bons sentimentos, nos bons costumes, segundo os padrões culturais da época. Portanto, nós precisamos transformar a nossa forma de agir frente a situações adversas para não criarmos problemas para nós mesmos. Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Como ele era a própria luz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, quando ele nos diz essa frase, ele nos mostra que ele não estava ali para entrar em nenhuma contenda humana, assim para deixar que os fatos ocorram e ele então conquiste a sua glória final. E diante da glória final, ele recebe todas as bênçãos, toda a misericórdia do Pai, engrandecendo mais a sua missão divina, tornando-se o símbolo da perfeição aqui na Terra para a grande maioria dos espíritos que são cristãos e alguns não cristãos, tornando o símbolo da perfeição na Terra para a grande maioria dos espíritos, principalmente para os cristãos, e para alguns também não cristãos, que já entendem a missão divina de Jesus e o símbolo de sua redenção, a cruz. Não parlamentou conosco. Ao invés disso, converteu-nos pelo silêncio, pelo exemplo, pela bondade, pelo seu poder divino de transformar corações, pelo seu poder divino de nos transformar para o bem, para a luz, para a imortalidade. Jesus foi e é sempre o farol a iluminar nossos caminhos. Jesus foi e é sempre o caminho, a verdade e a vida. Não reclamou compreensão, entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Em momento algum cobrou de nós essa ou aquela posição. Em momento algum exigiu que tomássemos essa ou aquela atitude. Simplesmente, diante de todas as adversidades que enfrentou, tomou a atitude mais sábia, mais coerente com a sua missão divina, deixando-nos um legado de entendimento maior, compreensão e, principalmente, nos deu o norte para despertarmos em nós a luz do amor que deve nortear nossos caminhos para sempre. A prática do bem. Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Sigamos com Jesus. Procuremos absorver as energias divinas do bem, do amor e da caridade. Façamo-nos melhores. Façamo-nos espíritos condizentes com a missão divina que nós temos aqui em mãos. Onde quer que você esteja, você tem uma missão divina nas suas mãos. A primeira dela, educar-se. A segunda, levar um pouco de paz e harmonia aos corações que com você partilham dos momentos do dia a dia da vida. Porque somente assim, nós vamos trilhar o nosso caminho da verdade da vida. Paz e luz. No site da FEB você pode encontrar este e muitos outros livros que iluminarão ainda mais os seus caminhos para a paz, para a luz e para a fraternidade.